Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu calango do cerrado preferido, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E esse é o Sem Gravidade, seu podcast favorito, pesado nas ideias e leve nas palavras. Só um pequeno aviso aqui, esse episódio é a segunda parte do papo sobre evolucionismo. Se você não escutou a primeira parte, dá uma pausa aqui, escuta o episódio anterior e depois volta pra cá. Te garanto que vai valer cada segundo. Agora que você já sabe, toca o barco que o episódio tá maneiro. Fui! E eu queria falar de uma história, cara, de Asimov. O nome da história é A Última Questão. Não, pode falar. Queria só pontuar a questão que você falou aí sobre simulação. Tem um filósofo que fala um pouco sobre isso, e todo mundo já estudou ele, que ele vai falar sobre os sistemas de lentes, vai trabalhar nessa área da ótica, que é Berkeley. Berkeley, ele falava sobre isso. Ele falava assim, olha, ele é um empirista, ele entende que o mundo são sensações e que o mundo é a experiência. E ele diz o seguinte, acreditava ele que só quem sente o que eu sinto sou eu mesmo, ou é outra pessoa. Não, você sente o que você sente e você é a única pessoa que vive o que você vive, não é outra pessoa. Então, aquilo que você sente, aquilo que você vive é o seu universo. E se só eu sinto o que eu sinto e só eu vivo o que eu vivo, eu sou o meu universo. E ele entendia do mesmo modo que a vida era realmente uma simulação e que quem dava essa simulação às pessoas era o próprio Deus. Obviamente que eu não sou adepto a essa teoria, mas eu acho de uma inteligência grandiosa, ainda mais um empirista. E vale lembrar que ele foi um dos grandes físicos que trabalhou sobre ótica, espacialidade e lentes. Essa história do Asimov, ela vai mais ou menos assim, ela começa com dois engenheiros meio bêbados, o ano é 2061, criou-se um computador, tá resolvendo todos os problemas da Terra. Uma das coisas que ele conseguiu fazer foi resolver o problema de energia. Ele criou uma estação de energia orbital que pega energia diretamente do Sol e devolve para a Terra. E ele tem uma capacidade de processamento muito grande. E esses dois engenheiros meio bêbados, eles estão discutindo lá, né, justamente sobre isso, como o computador conseguiu dominar a potência do Sol. Um deles fala, a gente vai ter energia para sempre. E o outro fala, não é para sempre, porque um dia o Sol vai morrer. E o outro, não é para sempre, mas são bilhões de anos. E o cara falou, são bilhões de anos, mas bilhões de anos não é para sempre. Dessa conversa deles, um deles fala, será que existe alguma forma da gente reverter a entropia? E o outro fala, essa pergunta é idiota, né? E ele fala, não, é idiota, mas vale a pena ser perguntada. Por que a gente não pergunta pro computador? Que o nome do computador, se eu não me engano, era Multivac. E o cara fala, ok, vamos perguntar pro computador. Eles vão no terminal, perguntam pro computador e a resposta do computador é dados insuficientes para uma resposta que faça sentido. Aí a história salta algumas centenas de anos pro futuro e agora é um casal que tá mudando de planeta. Então a humanidade conseguiu sair do planeta Terra e eles estão colonizando outros planetas, e quem possibilitou isso foi o Multivac. Ele conseguiu decifrar os segredos para a viagem interespacial. Agora, ele tem uma unidade central, mas ele também é distribuído nas naves espaciais. Ele vai junto com a nave e ele consegue responder qualquer pergunta porque ele está conectado com a unidade central lá atrás. Nenhum humano consegue mais explicar como é que o Multivac funciona, porque ele se tornou tão complexo e ele é quem dá manutenção em si mesmo e é ele quem cria a nova versão dele mesmo. Os humanos já não conseguem mais entender como é que ele funciona. Daí, o casal, eles têm a mesma discussão, né, falando, nossa, a gente conseguiu chegar até aqui e o Multivac é o que nos possibilitou chegar nesse ponto, então acho que não existe mais limites para a humanidade e nós iremos viver para sempre. Daí a esposa replica, não é para sempre, porque um dia o Sol vai morrer. Aí ele fala, não, mas se o Sol morrer, a gente pega outra estrela. Mas aí ela fala, olha, um dia todas as estrelas vão morrer, não tem para onde correr. Um dia tudo acaba. Quando ele fala isso, as filhas do casal ficam meio que em desespero, a gente vai morrer. Aí para deixar elas mais calmas, ele resolve perguntar pro Multivac, é possível reverter a entropia? E ele especifica, imprima a resposta. Aí ele pega o papel e ele fala pras filhas dele, olha, o Multivac falou que é possível reverter a entropia e tudo vai ficar bem. As filhas ficam felizes, mas o que estava escrito no papel é dados insuficientes para uma resposta que faça sentido. Passam-se mais alguns milhares de anos e agora você tem um par de engenheiros que está fazendo um relatório pro Conselho Galáctico. E eles encontram de novo o mesmo dilema. É possível reverter a entropia? Porque o problema que eles têm agora
agora é que o Multivac, ele descobriu o segredo da imortalidade e por causa disso, a galáxia está superpopulada. A previsão é que em mais ou menos 10 mil anos, todas as galáxias do universo estarão superpopuladas. O único jeito de resolver esse problema, porque se você tem uma superpopulação, obviamente eles precisam de mais energia. E se eles começarem a consumir a energia de todas as estrelas, então em breve todas as estrelas vão morrer e, em consequência, o universo e todo mundo que vive, que agora é imortal, também vai morrer. I know the chemistry. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Yes, science! E eles perguntam de novo pro Multivac se existe uma forma de reverter a entropia. E o Multivac responde de novo, dados insuficientes para uma resposta que faça sentido. Mas milhares de anos passam e agora as mentes humanas elas conseguem viajar pelo espaço livres do corpo. O corpo fica lá nos planetas sendo cuidados pelo Multivac com robôs e toda forma de maquinário autônomo. O Multivac continua construindo novas versões dele. Nesse ponto aqui, ele já é uma versão universal do que ele era lá no início. Então ele já cobre todo o universo. Você com ele consegue ver o universo inteiro. Ele agora conseguiu se desprender do universo material, ele está no hiperespaço. Ninguém consegue explicar o que é o hiperespaço, a não ser o Multivac, e agora ele já se chama AC, mas o que importa é que funciona, entendeu? Para a humanidade o que importa é só o empirismo. O negócio funciona, então tá valendo. O AC é quem cuida de todo o resto. Certo. Uma mente, ela viajando pelo espaço, cruza com outra, eles têm uma discussão, surge a mesma pergunta, porque durante a discussão, um deles pergunta, tá, mas todas as galáxias parecem iguais, e um outro fala, não, mas existe uma galáxia que é diferente, que é onde o homem nasceu. E eles perguntam, tá, mas você sabe onde é? Não. Então vamos perguntar pro AC, onde é que fica essa galáxia, a gente vai lá visitar. Eles perguntam pro AC, o AC direciona eles pro sistema solar, que a humanidade nasceu, mas o Sol, ele já se converteu em uma supernova, uma anã branca agora. E aí eles perguntam de novo, e isso aqui vai acontecer com todas as estrelas, né? É possível reverter a entropia? E o AC responde novamente, dados insuficientes para uma resposta que faça sentido. Mais milhares de anos passam e agora o homem, ele começou a se fundir em uma mente só. Praticamente todas as mentes já foram fundidas a uma mente só e agora a mente do homem está se fundindo ao próprio AC. Certo. E o que a última mente que vai se fundir ao AC pergunta é que, ao olhar ao redor, essa mente vê que todo o universo está morrendo. Que a maioria das estrelas já virou anãs brancas e que já não existe mais calor para você gerar energia. Pro AC isso não é um problema porque agora o AC ele já se tornou totalmente independente e ele consegue viver no hiperespaço, que é um lugar separado da matéria, que é descrito no conto. Daí ela se funde com o AC, mas antes de se fundir ela pergunta, é possível reverter a entropia? E o AC responde, dados insuficientes para uma resposta que faça sentido. E o homem insiste, mas algum dia você vai conseguir chegar a essa resposta? Dados insuficientes para uma resposta que faça sentido. Mas você vai continuar pesquisando? Vou. Essa é a resposta do AC antes da última mente humana se fundir a ele e né, não fala exatamente o que acontece com a mente humana. Todo o universo finda, só sobra o AC no hiperespaço e ele continua analisando, combinando dados para tentar chegar a uma resposta. E quando ele finalmente chega à resposta de como reverter a entropia, não existe mais ninguém que ele possa compartilhar o resultado. É. Ele olha ao redor, nada, e ele pensa, então agora é o momento de reverter a entropia. Ele coloca todas as coisas no lugar, em um espaço que não pode ser computado de tempo, e a última frase do conto é que haja luz. Massa, cara. I know the chemistry. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Yes, science! E aí o que é legal dessa história é o que falta do darwinismo, que é a imaginação. Que o darwinismo ele abandona tudo, ele abandona a filosofia, ele abandona tudo, todo o resto em prol do materialismo. Ele perde esse ponto essencial que justamente é tão fundamental para a humanidade. Posso estar errado, mas eu acho que foi Einstein que falou que a imaginação é mais importante que a inteligência. Sim. Ele meio que se esquece desse ponto, cara. E é legal que esse ponto, ele
ele consegue dar um pouco de perspectiva. Do ponto cristão, claro que isso não faz muito sentido, né? Mas do ponto de vista da teoria da simulação, faz sentido. Poderia ser isso que tivesse acontecido. O grande problema que a gente tem hoje é que o darwinismo ele é totalmente caótico e ele rejeita tudo que seja ordem, e ele se coloca com essa dicotomia de aleatoriedade versus design, mas ele não consegue abraçar nenhum aspecto do outro lado, e os motivos para isso é o que leva a gente para o nosso próximo tópico, que é o cientificismo. Sim, eu acredito que todo esse problema é um problema de ciência. Primeiro, colocar aqui as minhas ponderações sobre o darwinismo e o evolucionismo. Eu, particularmente, eu não tenho problemas com o evolucionismo quando ele é tratado dentro da perspectiva científica. Você sabe que dentro do cristianismo você tem várias correntes do criacionismo, você tem criacionistas evolucionistas, você tem aqueles que, dentro da teologia, você tem aqueles que interpretam Gênesis de forma alegórica, outros que interpretam de forma literal e outros muitos que tentam dividir ali parte alegórica e parte literal. Eu estou muito ligado a Agostinho, inclusive eu sou um agostiniano piedoso, porque tanto filosoficamente quanto teologicamente, e Agostinho ele fala o seguinte: olha, se a pessoa busca a verdade, deixe que ele busque, porque buscando a verdade, em um momento ele chega a Deus. Ele está falando sobre os filósofos da época, e ele vai lembrar que a filosofia naquele momento se confundia com ciência. Hoje em dia a filosofia ela tem uma parte própria de análise, de estudo. Dentro da minha concepção, filosofia é sempre a área de dedução, sempre a área de trabalho teórico, e o trabalho prático, principalmente dentro das ciências naturais, é aquilo que a gente chama de ciência na praxeologia. Então, qual o problema, na minha perspectiva? Não é o evolucionismo em si, mas o problema é que a ciência ela se tornou tão prática ao ponto de não pelo menos não enxergar a verdade. E eu não tô falando que o cientista ele tem que ir no laboratório e pensar assim, não, tem uma verdade e é essa. Não, mas entender que a ciência ela tem que trabalhar com fenômenos, e esses fenômenos estão ligados a um objeto. Esse problema, já conversamos sobre isso antes, ele começa na ruptura da filosofia medieval para a filosofia moderna. Eric Voegelin, e eu estava lendo ele esses dias, ele vai falar o seguinte, é feita a pergunta para ele, né? Por que hoje em dia é tão mais difícil de você converter as pessoas ao evangelho do que a sociedade clássica? Ele que fez toda uma estrutura de pensamento da sociedade do período clássico, do período medieval ao período moderno, ele fala simplesmente a resposta óbvia. Porque os gregos, eles tinham a ideia cosmos, eles tinham a ideia de organização de um todo. Eles entendiam que as coisas tinham uma certa lógica e não poderiam ser separadas. Aristóteles, se você parar para pegar o pensamento aristotélico, ele fala assim, o ser humano, ele é só um encaixe em algo maior. E quando o ser humano ele perde a noção que ele é um encaixe de algo maior, ele é um idiota. E ele fala exatamente isso. Porque ele fala assim, ó, não é possível que você acredite que você é um ser isolado de um todo, sendo que você vive dentro de uma estrutura que é perceptível e auto-evidente aos seus olhos. E se você vai na padaria, ainda mais na sociedade moderna, isso fica mais evidente ainda. Porque quantas coisas nós usufruímos dentro de uma estrutura toda complexa que nós nem sabemos como é feito, como são feitos, como é produzido. Eu tomo meu café matinal, maravilha. Pessoas que tomam café são pessoas do bem. Eu não sei fazer uma xícara, né? Eu não colhi o grão, eu não sei torrar o café. Alguém no centro-oeste, eu não sei onde se planta café no Brasil, mas no centro-oeste, ou no sul do país, ou no norte ou no nordeste, plantou, alguém foi lá, torrou o café, alguém trabalhou a cerâmica, para hoje eu estar desfrutando disso. Então, essas questões são auto-evidentes para nós. Eu sei que eu faço parte de um todo organizado, etc., que os gregos chamavam de cosmos. Quando você tem o período iluminista, e a gente volta de novo para isso, eu estava falando lá no início que o evolucionismo, ele vem desse ideal iluminista, de autonomia do pensamento. Tá certo que Darwin, e tenho que ser honesto, ele vai trabalhar metade, né? Ele fala que em parte é a natureza, em parte é a localidade do animal, mas Lamarck ele já trabalhava mais a autonomia. Você vai ter ali no idealismo alemão, principalmente, a ideia que a verdade você não consegue ver a verdade através das suas percepções. E até aí eu concordo, parado aí, nesse ponto, que é o que Kant vai falar. Eu falo o seguinte, olha, a verdade é um objeto e você consegue ter uma dimensão
percepção do objeto a partir do local onde você está localizado, que esses são os fenômenos. Exemplo, eu tenho uma cadeira na minha frente, eu consigo ver a parte de trás da cadeira. Outra pessoa está na frente da cadeira e consegue ver a parte da frente. O ser humano, ele não consegue ver a cadeira como um todo, mas sempre uma percepção de onde você está localizado. Essa é a ideia de Kant. Kant, ele não falou que a verdade era relativa, falou isso. Ele falava que a percepção da verdade é relativa, e até aí eu concordo. Contudo, as ideias nunca são normalmente aquilo que o cara fala. Por exemplo, Darwin era claramente ligado ali a Francis Bacon, que era um dos pais da filosofia moderna, que tentava unir teologia com naturalismo. Só que depois o darwinismo, ele foi apropriado de um discurso ateísta. E eu vou chegar depois nessa parte, porque, como eu falei, você vai ter parte da Igreja Católica que aceita o evolucionismo. O evolucionismo, como toda teoria, ele tem diversas falhas. Obviamente, quando a gente fala teoria, eu não estou falando simplesmente que é algo fraco, não. Você tem uma base ali, você tem um colegiado que pensa, mas tem que se entender que toda a teoria, Isaac Newton tinha falhas na sua forma de pensar, e Darwin não seria diferente. I know the chemistry. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Yes, science! Também que é interessante salientar, foi levantado por C.S. Lewis. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele fala muito sobre o sentido do universo. Ele fala que nós somos dotados de sentido e que, por associação lógica, o universo também tem que ser dotado de sentido, porque como nós somos parte do universo, nós só podemos ter características que o universo também possui. Certo. Então, se há sentido em nós, tem que haver sentido no universo. E o darwinismo, ele vai no sentido oposto dessa lógica, porque ele diz que tudo é aleatório. Se tudo é aleatório, tudo é caótico, e logo nada tem sentido. Nós estamos aqui simplesmente por uma aleatoriedade. Inclusive, o podcast que a gente está gravando aqui hoje é simplesmente uma aleatoriedade, não existe sentido nenhum. O darwinismo, ele falha muito. Eu acho que esse é um dos pontos que faz ele ser tão fechado em si mesmo. Porque, já que ele não vê sentido em nada, então eu não vejo o darwinismo como uma busca pela verdade. Não, e eu vou chegar nesse ponto, porque eu não tenho problemas também que a ciência seja só o estudo dos fenômenos. Porque aí você vai ter a filosofia. Porque quem vai buscar a verdade hoje em dia, da forma que se estruturou o pensamento humano, é a filosofia e a teologia. Aí quando alguém chega pra mim e fala assim, eu acredito na ciência, eu viro do mesmo modo e falo, a ciência não acredita em você. O cara não estudou direito, porque a ciência, ela não trabalha com a verdade. Você citou sobre o falsificacionismo, Popper, ele vai falar isso. A ciência, ela não trabalha com a verdade, ela trabalha com os fenômenos, principalmente as ciências exatas, elas vão trabalhar com os fenômenos que podem ser replicáveis. É isso. Vocação científica não é você trabalhar com a verdade. Isso desde do pensamento moderno, onde você teve separação, aquilo que é verdade e aquilo que é fenômeno, a ciência, ela se aplicou para estudar os fenômenos. Se o indivíduo respeita isso, eu não tenho problema nenhum, porque aí você vai ver o pensamento evolucionista, eu não tenho problema com aquilo que é aplicável, com aquilo que você tem lá, os estudos sobre as evidências do evolucionismo. Obviamente que você tem um pensamento concorrente que não está listado na academia, que a gente falou sobre isso aqui agora. Contudo, você tem um trabalho ali, um trabalho sério, feito ali por a genética, a mutação, e você tem ali o final da teoria sintética. O meu problema é quando você começa a trabalhar dedução como ciência, que é essa parte que a gente está falando. Você fala assim, não, mas é porque o material abiótico se tornou biótico, que é a questão da biogênese. Ah, porque tal coisa aconteceu de tal jeito. Esse que é meu problema. Aí você vira, e essa pessoa vira pra você e fala, essa é a verdade absoluta. Eu viro pra você, não, você não entendeu e provavelmente você não entende de método científico. Existe um ponto a ser feito aqui também, que é justamente sobre o método científico por si e o que a gente tem hoje na academia. A academia, ela é extremamente arraigada com o darwinismo e o evolucionismo, mas sem uma razão para ser. Como assim? Você tem cientistas que não aceitam que teorias novas surjam, e eles usam da própria academia como uma barreira de entrada. Por exemplo, um dos métodos que nós temos hoje para verificar se uma pesquisa é verdade ou não é a revisão por pares, só que em muitas revistas científicas, muitas não, vou dizer todas, hoje eu tô corajoso, tô falando demais, mas todas as revistas científicas, elas usam a revisão por pares como uma barreira de entrada. Então, por exemplo, se o consenso científico, que é outro paradoxo em si, disser que tal hipótese científica é um anátema, então todas as revistas científicas
científicos vão rejeitar aquele ponto ali não baseado em evidência ou em fato, mas simplesmente no que eles acreditam. E esse é um grande ponto de argumento hoje dentro do meio científico. Muitos acreditam que a ciência ela é pura lógica. Se você é um cientista, você então é dotado de uma aura que te cobre, que faz com que todo e qualquer argumento que não seja lógico seja relevante na tua mente, sabe? Então, eles imaginam que os cientistas não têm interesse pessoal. Qualquer estudioso, ele não tem qualquer doutrina de vida, ele não é dotado de moral, e a moral que ele não possui, digamos assim, não determina quais são os passos que ele toma na vida, o que ele aprova e o que ele desaprova. E aí a gente tem uma academia que é totalmente infectada por ideologia, mas eles se negam a ver o quanto eles já estão infectados, porque eles ignoram que eles possuem uma própria moral. Perfeito o que você falou, e principalmente usar o termo ideologia. Eu vou dar um passo atrás, você estava falando sobre a intencionalidade do cientista, né? Esse ideal, o cientista, ele não tem, ele é puro, e ele só faz o trabalho lírico, a gente chama de indutivismo ingênuo, como se o cientista ele fosse uma máquina. O cientista não é uma máquina. O grande exemplo disso foi Isaac Newton. Isaac Newton, toda a mecânica que ele fez ali era parte de todo um ideário teológico esotérico. Aí a gente só descobrimos isso a partir do Lord Keynes, o grande Keynes, né? Economista, deu lá minhas discordâncias, mas foi um grande escritor. Keynes compra em leilão parte dos utensílios e materiais que tinham na casa de Isaac Newton. E lendo ali, ele descobriu vários e vários livros de esoterismo que completavam a teoria de Isaac Newton. Aí você pensa, o cara que trabalhou todo o mecanicismo, ele tinha por trás dele todo um pensamento esotérico que completava a sua teoria. Igor, vamos combinar uma coisa, que Isaac Newton também era um teólogo muito louco, né, cara? Ele tinha umas teorias lá que... Cara, mas todo cara grande na história, todo grande pensador, ele tem uns ideais diferenciados, assim. Ele sempre se destaca muito em uma área. Você vai pegar Berkeley, a gente tá falando agora sobre a teoria da simulação. Berkeley, se eu falar só a teoria dele dentro do pensamento filosófico, obviamente vai ter gente que, por causa de ignorância mesmo, vai dar risada. E o cara fala assim, não, tudo aqui, meu irmão, sabe? Você é só personagem do meu universo e nada mais. Agora, quando você entende toda a dimensão de pensamento do cara, o cara trabalhou sobre questão de ótica, espaciamento, e toda essa teoria dele dentro da física era baseada nessa ideia de simulação e percepção que ele tinha. Você não consegue descolar uma coisa da outra. Do mesmo jeito, Isaac Newton, que trabalhava com esoterismo e ao mesmo tempo trabalhava ali com a mecânica clássica. Então, por que isso acontece? Isso acontece por causa do sentido ideológico do cientista, como você falou. O que é ideologia? Você tem dois sentidos de ideologia. Você tem ideologia no sentido positivo de ciência, conjunto de ideias, e você tem ideologia no sentido marxista, que é o que interessa pra gente hoje em dia. E ideologia no sentido marxista é quando alguém tem um conjunto de ideias que serve como disfarce para alguma outra intenção. O ideólogo, ele não vê a realidade que se apresenta. Ele não vai descrever a realidade que ele se apresenta, mas a realidade como ele quer. Então ele faz recortes na realidade para afirmar uma ideia. E dentro da academia você tem muito isso. Obviamente que a universidade é um lugar que é para ter concorrência, mas você não pode vetar as formas de pensar. É para concorrer. Concorrer significa que duas pessoas vão estar postas de um lado do outro e ganha quem tiver mais evidências, quem tiver melhores argumentos. Querendo ou não, a verdade não é relativa, mas a verdade entre nós é um acordo social. Você tem várias teorias, não só o evolucionismo, como dentro das ciências humanas, você tem ideias que, se você for contra, exemplo, hoje em dia não se mistura sociologia com biologia. Tem os seus motivos históricos, por causa do surgimento do darwinismo social, que falava que existia uma raça entre nós seres humanos que era melhor que outras raças e tal. Contudo, você vetou isso. Você tem alguma coisa na paleontologia, que é a paleontologia antropológica, mas hoje em dia você não mistura. E é extremamente importante misturar a biologia. Tem muitos sociólogos evolucionistas que tentam trabalhar como aspectos da época das cavernas chegaram até nós, etc. Mas você não mistura isso hoje em dia. Porque é um dos paradoxos
coisas da academia, como você trabalhar hoje em dia sobre design inteligente na área de filosofia e outras teses que vão contra o establishment. Onde que você fala aí a verdade como um contrato social, que a gente volta lá no início, quando a gente diz que o darwinismo em si, ele é um produto da era que ele nasceu. Importante a gente notar também esse aspecto. Olha, nós humanos, nós tendemos para as teorias que são mais evidentes na época que a gente está vivendo. Então, por exemplo, lá atrás, quando você tinha a Revolução Industrial, você estava envolto do iluminismo, você estava ali com o progressismo nascendo, né, que o progressismo foi o que sequestrou o darwinismo. Então, você tem todo esse movimento que estava indo em direção ao materialismo. Tudo que se entendia naquele momento ali é que a ciência era algo extremamente positivo e que nós estávamos andando para uma evolução do homem. A ideia é para uma evolução, mas a ideia é que você sempre amanhã vai ser melhor do que hoje. Que é a base do progressismo, né? É dizer que o novo é sempre melhor do que o velho. E a base do darwinismo é justamente essa, que você tem uma linha de pensamento que acha que evoluir é sempre se mover para frente e que você não precisa de uma mente que guie isso. Na verdade, o darwinismo acredita que isso acontece naturalmente, que nós nos tornaremos melhores simplesmente pelo tempo passar. A ideia, quando a gente coloca para fora, parece meio idiota, cara, mas a base filosófica do pensamento darwinístico é esse. E, inclusive, a gente consegue até fazer um contraponto aí entre o progressismo e o conservadorismo que vai justamente nessa linha. Você tem o progressismo que diz que o novo é sempre bom, não importa o quê, e você tem o conservadorismo que fala, olha, é melhor ser... a gente vai usar aquela palavra de novo, prudente e sofisticado. Num sentido bom, é justamente o que a gente deve ser. Antes de cada mudança, a gente tem que pensar por que a gente está mudando. Por exemplo, se você está andando sempre para frente, mas você enxerga lá na frente um abismo, talvez seja melhor você andar para trás. Isso é conservadorismo, é você entender todo o conhecimento que você acumulou para você tomar as decisões futuras. Já no progressismo puro e simples, é você ver o abismo lá para frente e você falar, não importa, porque o novo é sempre melhor do que o velho, então andar para frente é o que a gente tem para hoje. Quando você fala sobre o iluminismo, é muito importante dizer que foi uma das grandes decepções do século XX esse ideal progressista. O que é o iluminismo? A ideia é a seguinte, o ser humano, ele agora está se tornando iluminado. O ser humano, ele está progredindo no conhecimento de tal forma que um dia ele pode chegar até a perfeição. Essa é a base filosófica do iluminismo. Aí você pensa que o tempo se passa, a gente tem aquela negação de todos os valores tradicionais e conservadores da sociedade, aí chega no século XX, você tem mais mortes, né, que todas as guerras em todas as épocas juntas, assim, né, através de duas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí você dá um passo para trás e fala assim, calma, peraí, agora a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. I know the chemistry. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Yes, science! Em suma, o que queríamos mostrar, e é sempre nossa pretensão nos nossos podcasts, é falar sobre temas complicados mesmo, mas sempre nesse tom de leveza, de bate-papo entre colegas. Eu, particularmente, eu não tenho problemas com o evolucionismo, contudo, o evolucionismo tem seus problemas, como qualquer outra teoria científica. Eu, inclusive, gosto muito da sociologia evolucionista. Todavia, a universidade ela tem que ter ideias concorrentes e também ter um alvo para as verdades, não deixando de estudar os fenômenos, não deixando de fazer os métodos indutivos, também não deixando de fazer as deduções. Todavia, entender que existem verdades científicas é não entender a ciência. Inclusive, dentro da epistemologia, filosofia da ciência ou filosofia do conhecimento, a tese que hoje em dia você tem maior evidência é o falsificacionismo em Popper. Queria falar o seguinte, olha, nada é verdade, toda tese tem que ser falsificada. Se a tese não for falseável, você não consegue provar que ela é verdadeira. E esse é um dos problemas de parte do evolucionismo, e eu tenho que ser bem generoso aqui com meus colegas biólogos, que existe outra parte muito sólida, que inclusive utiliza-se para tratamentos e etc e tal. Todavia, quando se fala da parte dedutiva do evolucionismo, eu tenho que repetir como Popper não passa de metafísica. E essa é a minha conclusão. Ok.
A conclusão de Darwin é até compreensível se você considerar o tempo que ele viveu, e provavelmente ele nem percebeu ou simplesmente ignorou que ele foi influenciado pelas ideias que estavam circundando ele ali, né? Da mesma forma que a sociedade daquela época encontrou uma solução que o satisfazia, a gente também pode buscar uma que seja mais assertiva, mesmo que a gente corra o risco de incorrer no mesmo erro, né? E mais, as guerras dos séculos XX nos mostraram que o progresso ele não é atingido sem um objetivo, significado, intenção e, consequentemente, uma mente. Sem olhar atentamente para onde a gente está andando, a gente corre o risco de cair no abismo. Progresso não é um acidente, mas a decisão consciente de quem sabe onde quer chegar. E mais, a academia ela ficou rígida e dogmática quando o tema é darwinismo, evolucionismo, mas a gente encontra um ambiente mais aberto a novas ideias, conforme o ideal ateísta, materialista, conforme o progressismo que prometia uma caminhada sem nenhum percalço do homem em direção à perfeição via evolução, se torna cada vez menos provável e popular. O avanço tecnológico nas áreas da física quântica, computação, tem aberto um novo leque de possibilidades que nos permite até revisar hipóteses que no passado pareciam conto de fadas, mas hoje parecem descrever melhor a realidade. E assim, existe valor no trabalho de Darwin, apesar dele certamente ter sido um produto de seu tempo, mas na boa, nunca foi essa Coca-Cola toda não. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, no Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Twitter, @semgravidade_pc, @IgorSGravidade e @LeoSemGravidade. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.